Então, pessoal, a parte da argumentação. A sua redação atenderá às exigências de elaboração de um texto dissertativo argumentativo, se combinar dois princípios de estruturação. O primeiro, apresentar uma tese, desenvolver justificativas, que são os argumentos, para comprovar essa tese e uma conclusão que dê um fecho à discussão elaborada no texto, compondo o processo argumentativo. Segundo, utilizar estratégias argumentativas para expor o problema discutido no texto e detalhar os argumentos utilizados. Eu posso usar exemplos, dados estatísticos, pesquisas, fatos comprováveis, citações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto, alusões históricas, comparações entre fatos, situações, épocas e lugares distintos. O que é a tese? É a ideia que você vai defender no seu texto. Ela deve estar relacionada ao tema e deve estar apoiada em argumentos ao longo da redação. Por exemplo, o tema Viver em Rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. O tema é muito amplo, então eu reduzo para a tese, o meu ponto de vista. O excesso de exposição da vida privada nas redes sociais pode ter consequências graves. E o que é argumento? É a justificativa utilizada por você para convencer o leitor a concordar com a tese defendida. Cada argumento deve responder à pergunta por quê em relação à tese defendida. Um parágrafo dissertativo expositivo só informa, eu tenho que evitar. Esse aqui não vale para minha redação do Enem, tá? A ocorrência de ondas de calor e a seca são fenômenos cada vez mais frequentes e geram perdas agrícolas. Produtores de várias regiões do país passam dificuldades, pois as safras são menores a cada ano devido às inesperadas condições climáticas. Eu só dei informações, eu não argumentei, tá, pessoal? Como é que eu saio disso? Eu posso fazer aqui, então, um parágrafo dissertativo, argumentativo de causa e consequência. Eu aproveito aquela parte ali anterior, que é só informação, e uso como causa. E coloco uma consequência. Com isso, o preço dos alimentos sofre constantes altas, fator que traz dificuldades, não só para a economia nacional, mas principalmente para o orçamento das famílias brasileiras. É uma saída, Causa e consequência, certo? Quais são as estratégias argumentativas? Existem várias, mas se nós tivermos na cabeça 3 delas, está mais do que bom, tá? A mais simples, declaração inicial, é quando eu respondo um porquê, Eu faço aqui meu tópico frasal, é um grave erro a liberação da maconha e explico o porquê, Provocará de imediato violenta elevação do consumo, o Estado perderá o precário controle que ainda existe sobre as drogas psicotrópicas e as instituições brasileiras de recuperação de viciados não terão estruturas suficientes para atender a demanda. Causa e consequência acabamos de ver, tá? Vou repetir um outro caso aqui, Nos grandes centros urbanos do Brasil, um dos desafios do trabalhador é chegar pontualmente ao emprego devido às más condições do tráfego. Essa é a causa. Agora vem a consequência. O tempo desperdiçado em longos deslocamentos de sua residência ao local de trabalho e os constantes engarrafamentos das vias públicas provocam atrasos involuntários. Tal dificuldade nem sempre é compreendida pelo empregador e muitas vezes gera demissão. Observe que aqui teve uma pequena conclusão. É possível fazer também dentro do parágrafo. Comparação ou analogia. Eu faço uma comparação, tá, pessoal? Em relação à mobilidade urbana, é nítida a diferença entre as grandes cidades brasileiras, volta ao S, e as europeias. Londres e Paris são conhecidas por seu sistema de transporte público moderno e eficiente, ofertado a seus habitantes. No Brasil, embora capitais como São Paulo e Rio de Janeiro contem com linhas de ônibus e metrô, é comum haver insuficiência, principalmente para atender as periferias, as áreas de menor concentração de renda. Eu posso fazer um parágrafo de declaração inicial e outro de comparação? Pode. Posso fazer os dois de
de comparação ou os dois de declaração inicial? Pode, pessoal, não tem o certo e o errado aí, tá? Vai depender da disposição do momento que vocês estiverem para redigir.